É mesmo o Pesadelo na Cozinha. Tá certo, mas eu entendo que a relação escravocrata tá no sangue. Aí. Recentemente uma treta tem se intensificado aqui no YouTube, que nesse caso é a do Brino versus Ben Mendes. E contextualizando para quem não conhece os dois, o Brino é um youtuber que cresceu na plataforma através de reacts e ele também acabou se envolvendo em algumas polêmicas aí, que foi no caso do Balela, que para quem não sabe o Balela é um programa e ele copiou esse programa. Isso deixou ele ainda mais famoso do que ele já era. E o público do Brino assiste ele basicamente pelos reacts. O react do Brino é uma coisa mais divertida, entretenimento, nada muito analítico. E de vez em quando ele faz alguns quadros no canal dele também. Já o Ben Mendes segue um estilo mais televisível, como o do Celso Russomano. Ele basicamente vai atrás de problemas de estabelecimento, lojas, hospitais e tenta resolver através do seu conhecimento, já que, para quem não sabe, ele é advogado, e os vídeos dele no YouTube seguem essa fórmula. Ele vai atrás da denúncia, usa do seu conhecimento de advogado e tenta resolver a situação. E o público dele é majoritariamente mais velho que o do Brino, sendo assim um público um pouco diferente. Apesar do público ser diferente, as duas figuras se envolveram recentemente nessa briga, tudo isso porque o Brino começou reacts no canal dele sobre o quadro do Ben Mendes, que é o Ronda do Consumidor. Reacts esses que ele já fazia antes, porém agora praticamente virou um quadro do canal dele, já que ele tem uma lista inteira só reagindo a esse quadro do Ben Mendes. Porém, o problema não é o react em si, mas a receita que esses reacts geram ao Brino, já que com outros programas como o Pesadelo na Cozinha, ele divide a receita do vídeo em 50%, ou seja, 50% do dinheiro vai para ele, 50% vai para o outro programa, que nesse caso é o Pesadelo na Cozinha. Mas com o Ben Mendes ele não paga um único centavo, e por isso mesmo se sentiu injustiçado e decidiu fazer um vídeo resposta pro Brino, que foi no mínimo polêmico. Mas vamos lá, quem realmente tá certo? O Brino ou o Ben Mendes? O ponto mais importante dessa treta é só um. O Ben Mendes quer 50% das receitas dos reacts do Brino, já que os outros programas como Pesadelo na Cozinha recebem o mesmo. E o Ben queria ter o mesmo tratamento. Até aí tudo certo, o conteúdo é do Ben Mendes e se outro recebe o valor pelo seu conteúdo, por que ele não pode receber o mesmo? Obviamente existe toda uma polêmica dentro disso, já que os reacts trazem público pro Ben Mendes e ele também envolve pessoas nos vídeos dele que muitas vezes tem a imagem divulgada e não recebem nada. Porém, isso não é relevante pro ponto desse vídeo, já que eu tô aqui pra explicar a treta rápido. Então isso fica pra você, telespectador. Se você acha que ele tá certo ou errado, enfim. A questão mesmo é que o Brino decidiu negociar dando 25% sobre todos os próximos conteúdos reagidos do Ben Mendes, mas ele achou um absurdo porque não era 50%. O Brino disse então em uma mensagem ao Ben Mendes que não existia comparação, já que o Pesadelo na Cozinha é muito maior que o Ronda do Consumidor do Ben Mendes. Então o Ben Mendes disse que apesar disso os vídeos dele no canal do Brino pegavam mais visualizações do que o Pesadelo na Cozinha, e atualmente o Brino privou, então ele apagou os vídeos, não tem como saber, então não tem como eu saber se realmente assim os vídeos do Ronda do Consumidor reagidos pelo Brino pegavam mais visualizações ou não. Porém, o que realmente está fazendo essa treta escalar tanto não é o fato do Ben Mendes querer receber uma parte do dinheiro dos reacts. Até as pessoas estavam do lado do Ben Mendes, porém o que realmente pega é as falas do Ben Mendes, no qual ele chamou o Brino de escravocrata branco e comparou a relação dele com o Brino com a escravidão. Ó, e assim, gente, eu vou ser bem sincero, eu não importo muito com o treta de YouTube, mas isso aqui realmente é sério. Você comparar uma relação de react com o seu conteúdo, alguém reagindo ao seu conteúdo, você chamar ele de escravocrata branca, cara? Cara, é uma coisa muito séria, cara. E eu super entendo lá do Ben Mendes, porque realmente é difícil quando você não recebe pelo trabalho que você faz, e ele também enfrenta um monte de processo. Então, sinceramente, se ele não tivesse dito essas falas, no mínimo condenáveis, como escravocrata branco, ou então um parasita, né, chamando o Brino de escravocrata branco, dizendo que a relação dele está no sangue, né, ou seja, se referindo à escravidão, também chamando de parasita. Se ele não tivesse falado dessas falas totalmente condenáveis, cara, tava todo mundo lá dele, entendeu? Algumas pessoas iam discordar, mas a maioria fala, pô, realmente o cara quer o dinheiro, entendeu? Porque o outro programa recebe, ele não. E se ele quiser, o Brino tem que tirar os vídeos, entendeu? Se ele se sentir incomodado, até porque o conteúdo é do Ben Mendes. Porém, não foi o que ele fez. Ele basicamente fez esse vídeo aí ofendendo, chamando de parasita, escravocrata branca, entendeu? Falando que a relação é de sangue, enfim, falando um monte de coisa totalmente absurda, cara. Então foi por isso que essa treta se escalou. Ó, e sinceramente, na minha humilde opinião, se as visualizações do programa do Ben Mendes eram maiores do que a do Pesadelo da Cozinha, ele deveria receber os 50% também. Porque o Brino disse que não tem condição de pagar os 50% pra ele, porque o Pesadelo na Cozinha é maior. Quando ele fala que é maior, só tem um jeito que eu entendo, de visualizações. E se o Ben Mendes diz que pega até mais visualizações do que o Pesadelo na Cozinha, então é irrelevante se um é maior que o outro, sendo que o outro tem mais relevância, entende? Então, basicamente, se ele defendeu que ele não pode dar os 50% por causa do tanto de relevância, e o Ben Mendes provou que ele tem mais relevância que o Pesadelo na Cozinha no canal dele, se o Ben Mendes realmente ele tinha, porque não dá pra ver porque os vídeos foram apagados, então deveria sim pagar os 50%, na minha opinião, entende? Agora, não é cabível de forma alguma isso que o Ben Mendes fez, né, ofender o cara desse jeito, então acaba que tá todo mundo do lado do Brino com razão, porque não é que o Brino esteja certo, entende? Não é que, né, ele não errou, entendeu? Beleza, eu não vou mentir, ele deveria ter dado 50% se, né, os vídeos do Ben Mendes tivessem a mesma relevância, mas isso não vem ao caso porque, de qualquer forma, gente, o Brino foi lá e apagou
apagou os vídeos do Ben Mendes, entendeu? Tá lá, você pode entrar no canal, apagou. E se ele apagou os vídeos do Ben Mendes, ele não vai reagir mais eles. Então, de qualquer forma, o Ben Mendes saiu errado, ele tava certo, entendeu? Ou no mínimo ele tinha um ponto, entendeu? Ele tinha razão de querer uma indenização, né? De querer um dinheiro ali sobre o próprio conteúdo, mas agora o cara perdeu totalmente a razão porque ele ofendeu a pessoa, assim, sem motivo. Isso ele ser um advogado, uma pessoa que se diz séria. É isso que me impressiona, cara. Mas enfim, de qualquer forma, esse é o resumo da treta, eu não vou me alongar muito aqui. E comente aí de qual lado vocês estão. Enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e eu sou o Queijo.